as boas-vindas ao Gabriel e a todos e todas vocês que estão aqui. Hoje, em função dessa minha voz esquisita e uma garganta um pouco dolorida, eu vou passar a coordenação para o nosso querido colega e membro da comissão científica, Rafael Braz. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, especialmente ao Gabriel. Então, Rafael, a palavra é tua. Maravilha. Boa noite, então, oficialmente agora, a todas, todos. Obrigado, Patrícia. Boa recuperação aí para ti com a tua voz. Então, gente, eu sou Rafael, sou membro, né, da comissão do departamento científico aqui do Instituto Bion, e hoje a gente tem a nossa segunda reunião científica do ano de 2026, né? Um ano em que a gente está com essa proposta de falar sobre a Hever em Bion e convidar diferentes psicanalistas, diferentes colegas para fazer essas costuras, diferentes autores, diferentes psicanalistas e suas abordagens, aproximando, né, da Hever em Bion. Então, hoje, a gente vai ter essas possíveis costuras com o pensamento freudiano. A gente tem a reunião científica dessa noite com o tema Atenção Oniricamente Flutuante, Freud e Hever. Então, muito bem-vindo, Gabriel, que é o nosso convidado de hoje, Gabriel Teitelbaum, e o Gabriel, que é psicanalista e membro efetivo da Sigmund Associação Psicanalítica, e o Gabriel coordena na SIG o espaço, né, de psicanalítico para estudantes. Gabriel, sem mais delongas, primeiro, muito obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco nesse espaço, e a palavra é tua, bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Boa noite a todos e a todas. Quero dizer, como eu estava falando ali no começo, que estou muito feliz de estar aqui. É um prazer, né, compartilhar com vocês o que eu pude pensar aqui a partir da proposta. Quero agradecer especialmente a Amanda e a Patrícia, né, que fizeram os contatos comigo. A Amanda também, né, fez referência aos seminários que a gente teve no ano passado e também foi um espaço muito legal de estar. Então, também me lembro com alegria daquele lugar e feliz de poder estar aqui também nesse outro espaço do Instituto Bion, compartilhando um pouco com vocês aí, né, das nossas andanças e estudos. Quero falar também um pouco, né, desse lugar de formação, porque acho que a proposta tem a ver com isso, né, fiz, então, a minha formação na SIG, né, onde eu sou membro, coordeno esse espaço de estudantes, mas a partir disso foi um desafio, né, que quando eu conversei um pouco com a Patrícia também, a gente, né, conversou um pouco sobre isso, assim, de, bom, abordar um conceito de um autor também fazendo esse tipo de relação com outra proposta teórica, né, e clínica também. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, acho que é uma riqueza muito grande a gente poder estabelecer esses pontos de contato, né, sempre respeitando e com a advertência, assim, de não querer simplificar ou de querer misturar as teorias, mas podendo, né, então, estabelecer esses pontos de contato. Gosto da ideia lá do Renato Mezan, do tronco e os ramos, né, que, bom, a gente parte aí de lugares comuns, então é possível a gente estabelecer essas conexões para poder, né, conversar. E como proposta, assim, então, né, de buscar por esses pontos, assim, eu pensei nesse título, né, da atenção oniricamente flutuante, porque eu pensei em fazer uma espécie de uma genealogia, assim, né, de uma busca por um contexto histórico e teórico também desse conceito do Freud, que é a atenção flutuante, né, a atenção suspensa, né, também se refere dessa forma. Então, me parece que fazendo essa retomada, assim, né, histórica desse conceito,
talvez a gente possa ir chegando, né, ali no fim, as possibilidades de entender algumas possibilidades, porque isso me parece que leva um pouco ao sonhar, e o sonhar tem bastante a ver também com o conceito de Hervé e do Bion. Tive a ideia, assim, de dividir a fala entre essas três palavras, então, né, da atenção, do onírico e do flutuante, e sempre, assim, tendo mais ou menos como guia algo que se relaciona a uma escuta que não antecipa, né, uma escuta que pode estar aberta, né, flutuante, se a gente quiser assim. E também, como consequência disso, a que a gente tem acesso à medida que a gente se coloca nessa posição. Então, essa é mais ou menos a forma que eu pensei em estruturar aqui a fala, e pensei em começar de trás para frente pela flutuação, e depois a gente vai indo até a atenção, passando pelos sons. E é interessante, né, que quando a gente se propõe a pensar sobre um tema específico e estudar esse assunto, o quanto que as questões vão surgindo com tudo que a gente se depara, assim, né? Parece que está sempre ali na nossa atenção, né, observar o que tem a ver com isso. E algum tempo atrás eu estava para ler um livro, né, de literatura, e recentemente eu comecei a ler esse livro e tal, e aí me deparei com um personagem que eu já estava começando a pensar aqui sobre essa fala, sobre essa proposta, e esse personagem me remeteu muito a essa ideia, assim, né, da flutuação. E esse livro é o Siddhartha, do Hermann Hesse, que é um romancista bastante famoso, reconhecido, tem lá o Lobo da Steppe, né, tem o Damien e tem o Siddhartha também, entre outros vários livros de sucesso. E eu pensei em introduzir um pouco esse assunto da flutuação pela história do Siddhartha e do Vasudeva, que é esse personagem. E, então, vou dar um pouco de contexto para vocês, porque esse livro ele acompanha justamente esse personagem que se chama Siddhartha, que é baseado um pouco na história oral contada lá do Siddhartha Gautama, o Buda, né? E ele era, então, um Brahmana, né, alguém que, né, ocupa uma posição social dentro da sociedade lá indiana da época, de bastante prestígio, de algum conforto, alguma riqueza, né, mas durante o livro, assim, e no começo dele, ele vai fazer uma busca existencial, assim, uma busca por sentido, uma busca por totalidade, assim, né, por sentido na vida e diante das angústias as quais ele está colocado. E aí o livro, então, vai nos contando vários desses encontros que ele tem ao longo dessa busca. Então, ele abandona essa posição confortável que ele tem, ele vai se tornar inicialmente um peregrino, alguém que se despe de todos os bens materiais, e, bom, talvez por ali ele encontrasse alguma resposta, ele vai buscar um pouco na religião, enfim, vai fazendo vários encontros e traçando vários caminhos para dar conta de toda aquela angústia e de encontrar, então, esse sentido da vida. Mas, ao longo do tempo, assim, ele vai se frustrando, né? Evidentemente, ele não vai encontrar todas as respostas em lugar nenhum, e bom, vai causando isso, né, alguma decepção, e mais para o final do livro ele vai se deparar com esse personagem que se chama Vasudeva, que é um balseiro, né? Ele já tinha, em algum momento, cruzado o rio onde ele encontra o Vasudeva no começo dessa busca, e agora ele está retornando, e aí ele já está bastante decepcionado, ele chega a entrar nesse rio assim, sem saber se ele vai sair, e daqui a pouco ele tem esse encontro com o Vasudeva, que é esse personagem que me remeteu muito a essa ideia da flutuação. E aí eu pensei em ler aqui um trechinho junto com vocês. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder ler junto, porque é um pouquinho longo. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Estão vendo? Então, eu vou ler aqui, são 2 slides, e depois a gente segue conversando. Isso aqui é quando, então, o Siddhartha reencontra o Vasudeva e conta para ele essa história pela qual ele está passando dessa busca. E aí diz assim: Vasudeva escutou-o com muita atenção. Tudo quanto se lhe dizia encontrava um eco na sua alma
a origem e a infância, as aprendizagens, as buscas, as alegrias, as tristezas. Entre as boas qualidades do balseiro, uma das maiores era saber escutar como mais ninguém. Sem que o outro quebrasse seu silêncio, notava Siddhartha que Vasudeva acolhia todas as suas palavras no seu íntimo, sempre se conservando atento, imóvel, receptivo, sem perder nenhuma frase, sem nunca impacientar-se. O balseiro limitava-se a ouvir o que lhe comunicava o seu interlocutor. Não lhe tributava elogios nem censuras, e Siddhartha sentia a bênção que representa, o ensejo de confessar-se a um ouvinte daquele quilate e de poder abrigar num coração acolhedor a própria vida, com todas as ambições e todos os sofrimentos. Eu pulei uma parte aqui, isso é uma fala do Siddhartha para o Vasudeva. Ele diz, então, são muito raros os homens que saibam escutar, e ainda não encontrei nenhum que dominasse essa arte com tamanha perfeição. Também nesse ponto serei teu aprendiz. Aí a resposta do Vasudeva. Hás de aprender isso, replicou Vasudeva, porém não de mim. Quem me ensinou a escutar foi o rio, e ele será o teu mestre também. O rio sabe tudo, e tudo podemos aprender dele. Olha, há mais uma coisa que a água já te mostrou, que é bom descer, abaixar-se, procurar as profundezas. O rico e nobre Siddhartha converte-se num remador. O erudito Brahmana Siddhartha torna-se balseiro. Também isso te sugeriu o rio. O resto ele te ensinará ainda. E o que é o resto, Vasudeva? O balseiro levantou-se. Já é muito tarde, respondeu. Vamos dormir. Não posso te dizer o que é o resto, meu amigo. Um dia has de aprendê-lo, ou talvez já o sabes. Olha, eu não sou nenhum erudito. Não sei falar, nem sequer sei pensar. Apenas sei escutar e ser piedoso. Outra coisa não aprendi. Se me fosse dado explicá-lo, ensiná-lo, talvez tivesse me tornado um sábio. Mas assim não passo de um balseiro, ao qual cabe transportar as pessoas através do rio. Muita gente fez a travessia comigo, milhares de homens. Provavelmente, para todos eles, o rio representava apenas um estorvo a atrasar a sua viagem. Andavam atrás de dinheiro ou de negócios, encaminhavam-se a casamentos, faziam peregrinações. O rio opunha-se a eles e o balseiro tinha a incumbência de ajudá-los a vencer o mais depressa possível o obstáculo. Mas houve alguns entre esses milhares, uns poucos, 4 ou 5 talvez, para os quais o rio cessou de ser um estorvo. Escutaram a sua voz, prestaram atenção ao que ele dizia, e o rio tornou-se-lhe sagrado, assim como chegou a ser para mim. E agora vamos recolher-nos ao Siddhartha. Siddhartha permaneceu na casa do balseiro, aprendeu a manejar a balsa, e quando faltava serviço, trabalhava na rosal ao lado de Vasudeva, ou juntava lenha ou colhia as frutas das bananeiras. Aprendia como fabricar um remo, como consertar uma embarcação, como fazer um balaio, e alegrava-se com todos esses conhecimentos novos. Rapidamente se escoavam dias e meses. Mas muito mais do que Vasudeva pudesse ensinar-lhe, ensinava-lhe o rio. Sem cessar, Siddhartha aprendia dele. Antes de mais nada, aperfeiçoava-se na arte de escutar, de prestar atenção, com o coração quieto, com a alma receptiva, aberta, sem paixão, sem desejo, sem preconceito e sem opinião. Esse livro é de 1922, né, do Hermann Hesse. Bem, estou só ajeitando aqui, pronto. Então, o que me chama muito a atenção, assim, né, além da coincidência, assim, das palavras, né, até a escolha das palavras, assim, nos remete um pouco a algo, assim, né, dessa escuta sem desejo, essa escuta sem paixão, essa escuta aberta, né, mas também essa ideia do rio, assim, né, o rio como uma metáfora também para o inconsciente. A gente vê em outros momentos aqui do livro, esse rio, ele também tem muitas vozes, muitos tempos, ele carrega muitos significados, mas mais do que isso, assim, né, essa imagem do balseiro que flutua e atravessa um rio cheio de significados com um outro, sem esperar muito além de escutar, me remeteu bastante a essa posição, assim, que é sobre a qual eu queria falar, né, que é essa escuta que possibilita estar nessa incerteza, nesse não saber, né, uma escuta que remete um pouco à ideia da capacidade negativa, assim, né, de poder estar em um lugar no qual a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, a gente está flutuando, né, mas a gente vai e a gente se coloca nessa posição.
Me parece que esse personagem, né, além disso, ele representa um pouco, depois de toda essa busca que esse personagem vai fazendo por formas totais, né, por formas que deem respostas, né, que digam a ele alguma coisa, ao contrário, né, esse personagem, ele para e escuta, né, então, ele não dá respostas, né, ele não dá a totalidade, mas ele está aberto a essa flutuação, sem saber muito aonde ele vai chegar, né, e isso me parece bastante interessante, assim, para a gente começar a pensar nessa ideia, tanto da atenção flutuante, quanto de o que surge a partir daí. E aí, me parece que dá para a gente começar a entrar um pouco mais, assim, nessa ideia que eu queria, assim, de retomar uma história de um conceito, mas, de novo, eu queria começar pelo fim. Então, vou ler aqui para vocês, de novo, uma citação, agora do Freud, em que ele está falando lá, nas recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, lá no ponto F, então já é mais do meio para o fim desse texto, ele vai falar um pouco sobre essa posição também, e a gente já pode ir começando a traçar alguns paralelos. Então, Freud vai dizer o seguinte: é fácil ver para qual objetivo essas diferentes regras convergem. Elas pretendem criar para o médico a contrapartida da regra fundamental da psicanálise, estabelecida para o analisando. Assim como este deve comunicar tudo o que sua autoobservação capta, suspendendo toda objeção lógica e afetiva que procure induzi-lo a fazer uma seleção, também o médico deve colocar-se na posição de utilizar tudo o que lhe é comunicado para os propósitos da interpretação, do reconhecimento do inconsciente oculto, sem substituir pela sua própria censura a seleção a que o paciente renunciou. Expresso numa fórmula, ele deve voltar seu inconsciente, como órgão receptor, para o inconsciente emissor do paciente, colocar-se ante o analisando como o receptor do telefone em relação ao microfone. Assim como o receptor transforma novamente em ondas sonoras as vibrações elétricas da linha provocada por ondas sonoras, o inconsciente do médico está capacitado, a partir dos derivados do inconsciente que lhe foram comunicados, reconstruir o inconsciente que determinou as associações livres do paciente. Me parece que a gente vê aqui também um pouco dessa posição, como o Freud diz, receptiva, né, que capta alguma coisa, que capta algum derivado e se coloca nessa posição de escuta e de recepção. Mas aí, para a gente entender um pouco, né, como ele chega até esse lugar e também como ser um pouco, né, esse receptor, acredito que é importante a gente voltar um pouquinho atrás. E esse texto ele já é de 1912, então já tem um longo trajeto. O Freud começa a escrever lá no início da década de 1890, então é bastante tempo, é bastante produção teórica, mas eu fiz um recorte aqui de alguns momentos que eu acho importantes a gente passar para a gente entender o que leva ele até esse momento, assim, né, em que ele recomenda essa posição. E aí, os momentos que eu escolhi é falar mais brevemente assim sobre o projeto para uma psicologia científica, depois passar pelos estudos sobre a histeria até chegar na interpretação dos sonhos. É óbvio que não tem como fazer isso tudo, né, no pouco tempo que a gente tem, mas é só uma passada rápida, assim, né, e breve pelas ideias que ele traz nesses momentos. E aí, bom, né, começando lá no projeto, o Freud vai tentar, naquele momento, e é importante a gente ter também a ideia do contexto histórico que ele está, em que, bom, estão sendo concretizadas, sistematizadas várias das ciências que a gente conhece até hoje, seja a química lá com o Bohr, a física, enfim, tem um movimento científico muito efervescente naquele momento, e ele vai tentar fazer um pouco disso também com a chamada psicologia, que ainda nem se chamava nesse momento a psicanálise. E então ele vai partir para uma tentativa, né, de uma organização bastante quantitativa, bastante sistemática, né, de como é que então, que os sujeitos se relacionam com o mundo, né, como é que é um aparelho psíquico, e como é que a gente pode entender isso, e ele vai partir
realmente, né, de uma perspectiva científica da figura do neurônio, né, de como é que quais são as partes do neurônio, e tentar sistematizar isso de uma forma que nos faça entender também o aparelho psíquico. E então, né, é o Freud neurologista, um Freud que quantifica, que cria lá, então, desenhos, né, para tentar esquematizar isso de uma forma bastante também concreta, e talvez a gente pudesse pensar também bastante totalizante, assim, que respondesse como tudo funciona, tintim por tintim. Mais ou menos ao mesmo tempo, né, nesse mesmo período histórico, ele já está lá junto com outros médicos, especialmente com o Breuer, atendendo as pessoas que chegam lá a eles, né, com manifestações bastante físicas, orgânicas, né, corporais. Então, eram paralisias de membros, né, afasias, tosse nervosa, uma série de manifestações orgânicas que, pelo paradigma médico anatômico, não estavam sendo possíveis de ser tratadas, né? E aí essas pessoas chegavam para os neurologistas, né, desse momento, e eles começaram a tentar, então, tratar, escutar essas pessoas, pelo que ficou conhecido como o método catártico, né? Então, eles usavam, por exemplo, da hipnose, né, para pelo conhecimento que eles tinham naquele momento, buscar um momento traumático em que aquele tipo de manifestação parecia estar ligado. Então, se chegava a essa ideia de que esse trauma real, concreto, e que depois é conectado com questões da sexualidade, gerasse, então, esse tipo de manifestação pelo corpo. E para isso, né, se assumia uma posição enquanto médico de bastante ativa, né, de direcionamento para encontrar esse trauma. E também fazer a chamada abreação, né, que seria, então, reviver essa emoção ligada a esse trauma para que ela tivesse um destino diferente daquele que estava levando a essa manifestação patológica corporal. O método catártico também estava ligado à chamada teoria da sedução, que é justamente isso, né, que existiria, então, uma sedução, um momento traumático relacionado à sexualidade, que, num segundo tempo, ocasionaria esse tipo de manifestação patológica. O projeto, o Freud acaba abandonando, ele não chega nem a publicar, a gente tem acesso depois. O método catártico, hipnótico, ligado à teoria da sedução, também aos poucos vai perdendo força e espaço. O que acontece, né? Vai se dar que, primeiro, não era todo mundo que conseguia, através, né, da hipnose, através do método que eles tinham, acessar esse tipo de trauma, né? Então, era algo que não era efetivo com todas as pacientes. Então, né, tinham várias falhas terapêuticas que eles foram encontrando, e, ao mesmo tempo, também o Freud foi se dando conta que talvez não fosse possível que tivessem tantos adultos e pais e mães perversos que causassem, né, esse tipo de trauma pela sedução às crianças, né, e aí ele vai também, aos poucos, entendendo que isso talvez não fosse a melhor forma, né, de tratar dessas pessoas. Aí, né, vem a famosa carta para o Flies, em que ele diz: eu não acredito mais na minha neurótica, né, eu não acredito mais na minha teoria das neuroses, porque cai, então, essa teoria da sedução, e ele fica um pouco, né, sem saber para onde ir. Isso acontece várias vezes, né, na obra do Freud, uma retomada de caminho, né. Então, ao cair a teoria da sedução, ele vai começar a buscar outras formas, outras possibilidades de escuta. As próprias pacientes vão indicar esse caminho, quando elas dizem: bom, talvez, né, senta e escuta, né, ao invés de tentar aqui me guiar para algum lugar que não estava fazendo tanto sentido assim. E aí, o que vai aos poucos acontecendo é que ele vai passar dessa posição, então, bastante ativa, sugestiva, da hipnose, vai ter um momento de transição em que ele ainda vai fazer
algum tipo de intervenção física, né, tem a famosa pressão na testa, né, então, quando os pacientes não sabiam o que dizer, ou quando ele estava iniciando uma sessão, ele realmente fazia uma pressão na testa e dizia, bom, agora vai te ocorrer alguma coisa, isso deve ser importante, e a partir daí a gente vai seguir. Então, ainda tinha essa posição um pouco mais ativa e sugestiva do terapeuta, do analista, enfim, do médico, até que a gente vai chegar na interpretação dos sonhos. E aí vai ter uma mudança importante, porque o sonho ele surge como objeto de interpretação, né? Não é à toa que o nome do livro é esse, mas ele vai influenciar em todo o método, né? Em toda a forma de escuta, porque ele vai passar a ocupar praticamente um modelo de escuta, né? Vai cair, então, tudo isso que tinha a ver com essa posição mais ativa e sugestiva do médico, para um ponto em que se escuta o sonhador, se escuta aquele que tem o material, né? Então, vai começar a ganhar espaço muito mais a fantasia, né? Já, né, nessa transição, vai ganhando espaço muito mais a fantasia do que o trauma concreto, que no início, né, era aquilo que eles estavam buscando. Se chega à conclusão que talvez não se tenha esse ponto específico, concreto, ao qual se busca para entender uma manifestação de sofrimento psíquico, mas sim que talvez importem os efeitos, né, a fantasia, a história que se faz disso que se vivencia. E o sonho, ele surge como essa via régia ao inconsciente, né? Essa forma de acessar algo que, né, fica lá representado inconscientemente a partir de tudo isso que se vivencia. Então, a gente pode pensar que o Freud também, assim como o personagem, o Siddhartha, ele parte, né, dessa busca de algo quantitativo, total, de algo que sistematize, de algo que traga a resposta encontrando um ponto específico, para alguma coisa que é muito mais subjetiva, né, muito menos concreta. E isso, né, se a gente pensa na posição do médico, de quem escuta, também vai se dando, né, de sair desse lugar ativo de quem hipnotiza, de quem faz uma pressão, de quem diz faz isso e depois aquilo, para alguém que se coloca nessa posição que a gente leu ali antes, de receptor de alguma coisa, né, de quem se permite escutar e oniricamente flutuar, né? Então, com a interpretação dos sonhos que o Freud chega na primeira tópica, né, no modelo de aparelho psíquico que ele estava buscando lá desde o projeto, e, e também é onde ganha bastante espaço a associação livre, porque a associação livre a gente pode entender também como a reprodução desse estado onírico, desse estado de sonho, em vigília. Então, a gente vai, né, oferecer ao paciente a possibilidade de que ele fale tudo o que lhe ocorra, muitas vezes deitado, né, e podendo, então, com isso, talvez reproduzir um pouco do onírico, um pouco desse estado que nos dá acesso às representações inconscientes. Então, a gente vê como esse caminho, esse percurso todo, ele vai partindo desse ponto totalizante, objetivo, e vai indo para algo que, né, nos deixa mais flutuantes, né? E aí, acredito que a gente pode passar já para um terceiro momento, assim, esse que eu chamei, né, mais de atenção, que aí a gente pode se perguntar um pouco aqui que é isso que a gente está atento, né, e o que a gente acessa se a gente se permite ficar nessa posição que a gente leu ali, o Freud dizendo, né, que tem a ver com esse lugar de recepção de derivados inconscientes através de uma transmissão, né, e aí me parece que a gente vai se aproximando um pouco do conceito do Bion. E aí vou, de novo, compartilhar aqui com vocês para ler um trecho do Thomas Ogden. Aqui é o Ogden no Rever Interpretação,
ele vai dizer o seguinte, e aí prestem atenção e façam as conexões com os outros trechos que eu li anteriormente, do livro, né, do Hermann Hesse e o do Freud. O uso de nossas reveries exige tolerância com a vivência de estar à deriva. O fato de a corrente de reverie nos levar a um lugar que tenha valor para o processo analítico, em geral, é uma descoberta retrospectiva e quase sempre imprevista. A sensação de estar à deriva não pode ser encerrada às pressas. Devemos ter a capacidade de terminar uma sessão com a sensação de que, na melhor das hipóteses, a análise está em uma pausa, uma vírgula em uma frase. Descreve-se melhor o movimento analítico como uma tendência em direção a, em vez de uma chegada em. Esse tipo de movimento é especialmente importante para se conseguir manejar a reverie. Nenhuma reverie ou grupo de reveries deve ser supervalorizado ao se encarar a experiência como via régia, para a principal ansiedade transferencial contra transferencial inconsciente. Deve-se permitir que as reveries acumulem significado sem que o analista ou analisando sintam-se pressionados a fazer uso imediato delas. Por mais urgente que a situação possa parecer, é importante que o paranalítico, ao menos até certo ponto, mantenha a sensação de que podem perder tempo, de que não há necessidade de contabilizar o valor de cada sessão, cada semana ou cada mês que passam juntos. Me chamou muito a atenção também essa ideia, assim, né, de como se repete essa ideia da flutuação, assim, né, do estar à deriva, né, dessas correntes pelas quais a gente passa e que, de alguma maneira, a gente tem que se manter ali, bom, vendo o que surge, né, antes de fazer algum tipo de uso disso que vem. E aí, eu né, me baseei um pouco também nas contribuições do Fred Bush, que tem esse livro chamado Reveries do Analista, em que ele faz um percurso muito interessante, tanto pela obra do Bion quanto dos pós-bionianos. Ele escolhe, além do Ogden, o Antonino Ferro e o casal Rocha Barros, e ele vai nos mostrar que no Bion, esse conceito, ele é passado, ele até chama, né, o subtítulo do livro é Investigações do Conceito Enigmático de Bion, né, porque é um conceito que ele aparece muito brevemente, né, escrito pelo Bion, e de uma forma que, enfim, é enigmática, né, mas ele vai também buscar, então, como esse conceito ele foi revisto, reutilizado, né, e quais os diferentes usos que se faz disso que são essas imagens, esses sons, esses cheiros, essas lembranças que nos surgem ao, talvez, a gente radicalizar um pouco essa posição flutuante, né? Então, se a gente se coloca nessa posição de atenção flutuante, de escuta receptiva dos derivados inconscientes de quem está ali falando conosco, bom, talvez alguma coisa nesse momento vá surgir, não só como lá nos estudos sobre a histeria lá do Freud e do Breuer, surgia de parte das pacientes, porque lá, quando a gente vai ler os estudos de caso que eles trazem, eles falam numa dupla consciência, né, de que as pacientes estariam também num estado de devaneio ou de sonho de vigília, enquanto estavam passando por essas manifestações histéricas. Aqui a gente vai mudar de lado um pouco, né? A gente vai olhar para o que surge na mente do analista que está escutando. E então me parece que tem a ver com uma espécie de radicalização dessa posição de escuta, né? Dessa posição flutuante, ou oniricamente flutuante. Nos pós-bionianos, como o Fred Bush mostra nesse livro, as formas de lidar com essas reveries são diferentes, né? Tem o Ogden se coloca num chamado estado de reverie, né? É algo que, bom, tá ligado lá a toda a ideia do terceiro analítico, ele se filia, ele se considera um freudiano e ele se filia um pouco mais à ideia dos Rocha-Barros, que tem a ver com um pictograma afetivo, né, alguma coisa que surge ali e que serve para construir algum tipo de interpretação, né, mas bem, são diferentes formas, me parece, de flutuar,
talvez o que fique como consenso, assim, né, entre todos esses usos que se faz desse conceito, é essa posição do analista, né, que é essa posição que me parece que sim tem muito a ver com o que o Freud propõe lá. Talvez o que haja de diferença é como o Freud trabalha com a contratransferência, ou não trabalha com a contratransferência, né? Que muitas vezes ele vai considerar que isso que surge do lado do analista é muito mais um obstáculo do que uma ferramenta. E aqui a gente está usando isso como ferramenta para construir as nossas interpretações. Então, talvez, né, o que fique, assim, né, de comum é justamente essa forma de flutuar e de sustentar o que ainda não tem forma, né, isso que ainda não é simbolizado, que ainda não é representado. E para isso, né, fica, assim, né, colocada a necessidade de poder sustentar esse momento, assim, simultâneo, atemporal, informe, né, que também tem muito a ver com o sonho, né, porque, afinal de contas, assim, né, parece que a Reverie se coloca como essa possibilidade de sonhar o que ainda não foi sonhado, né, do que ainda não foi representado, e para isso, né, me parece que é muito importante assumir justamente essa posição que o Freud coloca como a atenção flutuante, né, esse se deixar flutuar e se deixar escutar, isso que ainda não pode ser simbolizado, como uma forma de talvez atravessar esse rio, né, desse inconsciente com quem está ali conosco. E à medida que a gente se coloca nesse lugar, bom, aí vão surgindo, né, os derivados dessa flutuação, e aí o que vai mudar, me parece, na técnica, são as formas de se utilizar disso. Talvez isso seja a diferença mais radical, pensando no Freud, né, e depois, né, olhando para os pós-bionianos também, tem diferentes formas de se utilizar isso. Mas então esse se deixar flutuar me parece que é o grande consenso, assim, né? Essa escuta que se coloca nessa posição aberta, nessa posição receptiva, e que vai depois, né, a partir de cada rio, né, de cada paciente, de cada campo analítico, e de cada barco, né, de cada analista, de cada teoria que sustenta, funcionar de forma diferente, né? Mas, enfim, né, que seja possível, então, né, se colocar nessa posição, vai nos possibilitar também ter acesso ao sonho e ao que ainda não foi sonhado, né? E aí, para ir se encaminhando aqui para o fim, a gente poder ter um tempo de conversar, eu queria mostrar para vocês mais um trecho aqui, que ele é também do Ogden, que ele vai nos dizer um pouco mais sobre a reverência. Ele diz assim: acredito que o desequilíbrio emocional gerado pela Reverie é um dos mais importantes elementos da experiência à disposição do analista para obter um sentido do que está acontecendo em um nível inconsciente na relação analítica. A Reverie é uma bússola emocional com a qual eu conto intensamente, mas que não posso claramente interpretar, para me orientar na situação analítica. Paradoxalmente, enquanto ela é crucial para a minha habilidade de ser analista, é ao mesmo tempo a dimensão da experiência analítica que é sentida naquele momento como a menos merecedora de escrutínio analítico. O tumulto emocional associado à Reverie é usualmente vivenciado como se originalmente, se não inteiramente, refletisse o modo pelo qual não se está sendo analista naquele momento. Essa dimensão da experiência do analista é frequentemente sentida como manifestação de seu fracasso em ser receptivo, compreensivo, observador, atento, aplicado, inteligente, compassivo e assim por diante. Os distúrbios emocionais associados com a Reverie geralmente são sentidos pelo analista como produto da interferência de suas preocupações do momento, de excessiva autoabsorção narcísica, imaturidade, inexperiência, fadiga, treino inadequado, conflitos emocionais não resolvidos, etc. A dificuldade de usar as Reveries no exercício da análise é facilmente compreendida uma vez que tal experiência é tão próxima, tão imediata, que é difícil de ser vista. Ela é presente demais para se imaginar. E aí, um outro trecho que é do Roosevelt Cassorla, citado nesse livro do Fred Bush, que diz assim:
analistas devem confiar em sua intuição e desenvolver sua imaginação. Mas as imagens que envolvem a capacidade de reverie do analista devem emergir espontaneamente. Para isso, o analista deve suportar o caos e a frustração de não saber até algo naturalmente tomar forma. Temos consciência de que, diante do não saber, procuramos preencher o que falta, incluindo o que já sabemos. O analista precisa fazer um esforço ativo para opor-se a essas tendências. Com a prática, esse esforço ativo torna-se automático e conecta a regra fundamental da atenção livre e flutuante de Freud à recomendação de Bion de que o analista precisa trabalhar sem memória, sem desejo e sem tentar compreender. Então, quis trazer aí dois diferentes autores, assim, né, que tomam, então, o conceito do Bion, e que me parece que fazem também essa conexão com essa posição de deriva, de flutuação, de uma bússola que não orienta muito, mas que nos leva a algum lugar, né, ou alguma tendência, né, em direção a algum lugar, né, e que me parece que também se colocam dessa maneira, assim, que radicalizam essa atenção flutuante do Freud, né, de uma forma que nos possa também orientar não só a escuta pelo modelo do sonho, pelo modelo onírico, mas também do que ainda não foi representado, ainda não foi sonhado. Então, foi mais ou menos por aí que eu pude andar, espero que a gente possa conversar um pouco e quero ver o que isso levou a vocês pensarem. Obrigado, Gabriel. Muito bom te escutar, assim, e poder conectar essas ideias. Eu achei bem interessante quando tu traz a referência do Mezan, do tronco, né, e dos ramos, e que me parece que está bem costurado, inclusive, com essa parte final que tu traz, porque eu fiquei pensando justamente nessa espécie de ética do inconsciente que liga todas as psicanálises, né? Então, a gente, ainda que tenha diferenças, né, no que diz respeito a uma psicanálise freudiana, no tornar consciente ou a expansão do inconsciente em Bion, mas tem muitos trajetos, muitos caminhos, né, muitos pontos de contato, como tu falou no início. Então, tudo que tu trouxe, inclusive a literatura, o rio, vários elementos que nos ajudam a pensar, né? Então, já te agradeço, assim, por trazer tantas ideias e partilhar aqui conosco. Bom, agora, então, gente, está aberto aqui para quem quiser participar, quem quiser contribuir, perguntar, sonhar com a gente, partilhar o que pensou, enfim, que a gente possa aproveitar, né, para circular a palavra. Só fazer um agradecimento aqui também aos amigos que eu vi que estão por aqui e que sempre ajudam nas interlocuções, né, nas construções do pensamento, e que a Luísa está aí, o Felipe também, enfim, vários amigos. Que bom. Bom, eu estou meio ruim, estou bem ruim, mas vou falar um pouquinho, porque, primeiro, Gabriel, quero te parabenizar, porque, em primeiro lugar, porque tu és muito corajoso, né? Aceitar um convite para vir falar da relação Reverie-Freud, do Instituto Bion, que estuda Bion profundamente, né? É um ato de coragem, e acho que tu conseguisse fazer um percorrido muito interessante, pegando algo que é, como disse também o Rafael, e tu também disseste, assim, universal da psicanálise. Uma questão é o inconsciente, a escuta do inconsciente, mas, acima de tudo, essa ideia da atenção flutuante e da posição oniricamente flutuante, que é algo que, de fato, eu penso que une esses dois autores. Então, assim, tem uma riqueza que tu trouxesse, assim, com outros autores também, autores mais atuais, né? E que eu acho que contemplam, assim, algumas diferenças. E além da contratransferência que tu falaste, que seria uma diferença, né, para Freud e para Bion, eu incluiria aí também o vínculo, a importância, né, que
Freud observa o paciente, ouve o paciente, o Bion ouve o paciente no vínculo. E aí, naquela metáfora de aprender com o rio, em Bion é sempre um aprendizado de duas mãos. Um aprende com o outro, o paciente com o analista, e não há como também não aprender o analista com o paciente. Então, essa ideia de relação em Bion está muito presente. Mas eu gostei muito da tua fala e achei, assim, que tu nos enriquece a fazer essa interlocução entre esses autores. Gabriel, muito obrigada. Que bom, eu que agradeço. Realmente eu tive que ter coragem para aceitar o desafio. Mas, sim, eu concordo e eu acho que essa genealogia da escuta ali que eu tentei fazer, né, da posição de escuta, tem um pouco a ver com isso também, porque me parece que ao longo do tempo o Freud vai indo para um lugar, né, de se retirar dessa posição mais sugestiva, mais ativa, né, para esse lugar de escuta, e que me parece que é um pouco o ramo aí que o Bion e outros autores vão pegar para tornar isso ainda mais central na experiência de escuta, né? E aí vão ter essas duas mãos de uma forma mais central mesmo. Muito bom. E esse livro do Bush, ele é interessante porque ele parte também de uma posição freudiana para falar de outras formas de escuta, né? Então ele está sempre fazendo esse tipo de contraponto. Depois tu nos passa a referência, Uhum. porque, em geral, depois dos encontros, o pessoal começa a pedir, qual foi aquela referência que o Gabriel falou, nananã. Então, mas não precisa ser agora, depois, porque depois a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente segue se comunicando com quem está inscrito, tá? Claro. Uhum. Eu Vou falar, gostaria então, um de fazer pouquinho. Opa, desculpe. Não, pode falar. É que é rápido, né? Eu queria dizer obrigada, Gabriel. Realmente, tu fizeste um percorrido muito interessante e muito profundo ali, né? Quando tu começa a trazer a questão do rio e sobre a atenção flutuante. É só um comentário para essa semana. Eu estava lendo Evidência e ali o Bion fala que é através da atenção flutuante, né, que ele desenvolveu depois, né, amplia do Freud, que a gente vai poder, claro que depois, mais adiante, ele fala do sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, mas ele vai ampliando, que é justamente o que tu falaste, né, que parte daí, né, então, e que só, neste texto, ele fala que só através, né, da atenção flutuante é que a gente pode chegar numa evidência psicanalítica, né, para poder, através do vínculo, né, o que a Patrícia traz, poder fazer uma interpretação ou supor, né, ela. Então, gostei bastante, né, da tua fala, muito obrigada. Maria Denise era rápido. Sim, não, eu queria fazer só uma observação muito interessante, esse percurso que tu colocou até histórico dessa construção, desse saber, né, do terreno do inconsciente que o Freud foi propondo. E eu pensei que ele partiu, quando tu traz o projeto, né, que tinha uma abordagem muito objetiva, muito concreta, mas sempre buscando algo muito mais simbólico, muito mais metafórico, e que, de certa forma, o Freud se permitiu ser levado pelo rio, né, das impressões dele, desses achados clínicos, de poder perceber que os pacientes falavam, mesmo sem
a hipnose, essas intervenções mais objetivas, né? Então, eu pensei que ele se colocou à deriva para poder ir captando e vivenciando e transformando em conceitos, né? Essas impressões da clínica, curiosidade pelo paciente, pelo sofrimento. Então, muito interessante o teu trabalho, obrigada. Excelente ouvir. Muito obrigado. Realmente, né, eu me lembro de quando a gente viu lá no seminário de Freud, o pessoal da formação, o quanto que a teoria e a própria prática clínica do Freud, ela vai se modificando à medida que ele tem contato com o que a clínica apresenta, né? Então, realmente, né, ele se permitir fazer esse tipo de reformulação do pensamento a partir do que se apresenta, acredito que é uma indicação para nós também dessa posição de escuta, assim, né? De que, bom, a gente se colocar nessa posição receptiva tem a ver também com se despir um pouco de tudo isso que a gente tem ali já mais ou menos estruturado e realmente escutar, né? E a partir daí construir o nosso estilo, o nosso modelo e a nossa teoria também, né? E aí, bom, né? Isso, como eu disse, né? Depois vai levar a diferentes lugares, né? Mas acho que, como a gente estava falando, assim, né, a posição ética de escuta livre, flutuante, está aí colocada em comum, né, lá desde o começo da obra. Eu também queria te agradecer, Gabriel, é um prazer te ouvir de novo, assim, né, pude aprender muito contigo na formação, o que foi muito difícil, assim, né, falar sobre Freud, tendo um caminho em Bion, então sempre fui muito questionadora, assim, né, tentando me apropriar também dessa teoria, e eu achei muito interessante essa costura que tu faz de Freud, de Bion, e principalmente essa metáfora do rio, porque também dá uma impressão de uma elaboração viva da prática clínica, né? De todos esses atravessamentos, a gente também não se sustenta numa única teoria. Acho que esses diálogos são importantes para a nossa clínica, né? Esse percorrido teórico também poder pensar a prática, a intervenção, a interpretação nos ajudam, né, não só no vínculo, mas também a ter um espaço menos solitário. Então, parabéns, assim, eu adorei essas interlocuções que tu foi fazendo. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar conosco nessa noite. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu acho que essa ideia do rio, né, da flutuação, assim, né, teve algo que, lendo aqui também esse mesmo livro do Bush, eu pensei em algum momento que era, quando ele toma mais a Hever em si, né, como esse tipo de manifestação que se dá ali, né, na sessão, eu fiquei pensando, assim, como perturbações no fluxo desse rio, assim, né, como alguma coisa que desacomoda essa flutuação, assim, né? E aí, bom, o que que se faz com isso, assim, né? A gente vai simplesmente botar de lado, assim, né, e não dar espaço para isso, ou a gente vai tentar ver o que que perturbou, assim, esse flutuar no rio, assim, né? E acredito que o Bion e depois os outros autores pós-bionianos vão tomar por essa perspectiva, assim, né? Bom, se alguma coisa perturbou, se alguma coisa surgiu ali, o que quer que seja, uma imagem ou um cheiro, enfim, por que será que isso está ali, né? E o que que a gente pode fazer com isso? Então, tanto o que perturba o rio também pode, de alguma maneira, direcionar essa flutuação, né? Mas eu achei muito curioso que todas essas citações assim dos autores fazem alguma referência à bússola, à deriva, então acabou fechando com esse livro que eu estava lendo lá do Hermann Hesse. Esse estado de um certo abandono que o analista tem que poder assimilar.
né? Eu acho que se abandonar um pouco a corrente que surge ali no setting, né? No vínculo que se constrói, no vínculo, então se despir dessas teorias. Eu pensei, né? O rio da psicanálise, ele é atravessado por muitas correntes, né? Umas para cá, outras para lá, mas todas fazendo parte desse rio. Então, acho que esse estado de se permitir levar por aquele movimento que surge ali no setting é fundamental, né? Faz toda a diferença. Uma coisa que eu lembrei agora escutando também, o próprio livro esse que eu citei algumas vezes já do Bush, ele começa ali nas primeiras páginas contando que ele vai atrás do conceito do Bion, ele vai fazer esse estudo e depois, né, vai publicar esse livro, porque ele escuta em um congresso um relato clínico do colega de Porto Alegre, que é o Cláudio Eizeric, que ele conta uma situação em que ele fez uso de uma Heimlich. E o Bush, escutando isso, ele fica perturbado, assim, ele diz, nossa, como assim, né? Ele compartilhou, era uma cena que vem à mente lá do Cláudio escutando um paciente, e ele, na hora, compartilha com o paciente. E aí o Bush, ele literalmente escreve assim, que a reação foi caramba. E aí ele ficou com essa perturbação, assim, né, ele não descartou isso, ele passou um tempo, né, enfim, né, escutando isso que ele tinha se perturbado, e aí ele foi atrás de ver o que era isso, assim, né, que o Cláudio tinha feito, e foi fazer todo esse estudo, né, e depois ele publica o livro. Mas é um trecho, assim, muito interessante. Eu até tinha pensado, assim, que seria um dos trechos a colocar, acabei não colocando aqui. Mas, enfim, ele conta, assim, toda a cena, depois, se vocês quiserem, eu posso ler aqui. Sabe, Gabriel, que quando tu fala na palavra bússola, isso me acionou pensar numa questão que o Bion muito se ocupou, que é qual é a bússola que o analista usa para se guiar, né? A escuta oniricamente flutuante, mas ele foi um psicanalista que se ocupou muito dessa ideia da bússola, né? Assim, enfim, por onde o analista se guia, mesmo sendo uma atenção oniricamente flutuante, mas ele está escutando um universo de coisas e ele precisa, lá pelas tantas, ele vai formular inevitavelmente alguma ideia sobre o que ele está ouvindo. Então, lembrei de uma conferência que eu vi ontem, e ele começa falando, não usando a palavra bússola, mas usando qual é o instrumento que o analista usa na sua observação clínica, né? E como o cego usa um bastão, que tipo de bastão nós usamos? Então, quando tu falasse em bússola, eu pensei nessa ideia, né, que o Bion percorre e aborda o tempo todo, e vai chegar em algum momento, tu também citasse, na intuição. Intuição, mas não é uma intuição sem conceito, né? Tá um pouco vazia. E é uma intuição psicanalítica muito desenvolvida por análise pessoal e uma capacidade de contato com o outro, né? De ouvir um outro que não sou eu, né? Então, enfim, porque eu acho que vai ao encontro da ideia, me lembrasse, né, falando disso,
nessa conferência do Bion, né, e que ele vai discorrendo sobre isso. Sim. A gente não entra no rio nadando, né? É como se tivesse essa sustentação, assim, da balsa, do barco, que acho que são os modelos teóricos, né? E os modelos de escuta que a gente se propõe a ter para também ter essa coragem de ficar à deriva, né? Porque se a gente fica à deriva sem ferramenta nenhuma, bom, aí pode dar problema, né? Mas bem, né, acredito que sim, né, tem as sustentações, assim, né, que nos permitem, aí sim, né, ficar mais livre, mais flutuante, né? Mas que talvez ali no momento da sessão, né, do encontro com esse outro, estão ali num outro plano, assim, né, não estão na nossa frente, assim. Mas uma coisa também que acho que eu me lembro de falar lá no seminário é o poder desse não saber, assim, né? Claro que sustentado teoricamente, né? Mas acho que quando a gente se coloca, principalmente nos começos, assim, né? A escutar sempre tem toda essa angústia, assim, de, bom, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, bem, talvez, eu me lembro de falar de um exemplo lá das artes marciais, né, orientais também, que o maior nível, né, quando, bom, tu começa lá na faixa branca, aí tu vai subindo, vai até a faixa preta, tem vários níveis de faixa preta, vira sensei, né, vai lá ensinar os outros, e no final das contas, quando chega no último nível, te devolvem a faixa branca. E no sentido de que, bom, tu já tem todo esse aprendizado, toda essa carga, talvez agora faça sentido se colocar como quem está reiniciando, né? Como quem não sabe, porque tem um grande poder nisso também, né? De se utilizar de todas essas ferramentas de uma posição livre, né? De uma posição aberta ao que pode vir, né? Além do que a gente já sabe. E afinal de contas, né? Acho que a gente também se coloca a escutar o que não se sabe ainda, né? Então, bom, talvez para escutar o que não se sabe também a gente não possa assumir essa posição de, bom, eu sei, né? Porque aí acho que volta na história que a gente foi falando a essa posição sugestiva, assim, né? De dizer vai por ali, né? Uma outra referência que, escutando vocês falando agora, me lembrou foi o Victor Guerra, né, o uruguaio, quando ele fala dessa navegação que a gente faz com o paciente, e aí quando ele associa a teoria a ilhas, né, ele fala das ilhas teóricas, mas que se a gente ficar na ilha, o paciente fica navegando sozinho, né, se a gente se prende a uma ilha teórica. Então, que a gente se abastece, mas tem que estar ali na navegação com o paciente. E essa metáfora do rio, que ela, enfim, atravessa, enfim, diferentes momentos e contextos, né, e que tu traz hoje aí a partir dessa história do Siddhartha. Eu acho bem interessante, assim, porque nos ajuda a pensar nessa travessia, né? Nesse acompanhar de uma travessia, que com cada paciente é uma travessia que a gente está ali, né? No desconhecido, nas correntezas, mas está ali, nessa presença no vínculo, né? E que ali a teoria nos sustenta, mas que se a gente se aporta nela, né, como o Victor Guerra coloca também nesse texto que eu lembrei agora, a gente se perde nessa navegação, desse acompanhamento, dessa travessia. Sim. Oi, estão me escutando? Sim, Verô, pode falar. Boa noite a todos.
Antes eu não estava conseguindo abrir minha câmera, agora eu consegui parar aqui. Mas muito bom te ouvir, Gabriel, né? Fazer essa interlocução aí entre Freud e Bion, que volta e meia, né? A gente se pega tentando fazer e, claro, muitas coisas não vão se encaixar, mas né, que ajudam a ampliar também, né, esse pensar, inclusive sobre a atenção flutuante, né, e essa capacidade de sonhar. E hoje de manhã nós estávamos, eu sou ali do Bion, né, Gabriel, e estamos ali em teoria da técnica. A gente leu hoje um texto do Ogden, que é esta arte da psicanálise, né, sonhando sonhos não sonhados e gritos interrompidos. E eu queria partilhar, assim, com vocês, né, uma questão que surgiu, assim, né, com os colegas, que é como, né, a gente diferencia, então, esse devaneio, né, do analista, de algo, né, de algo que seja da ordem, né, mais pessoal ou não, um pensamento que vem, né, durante a sessão, né, que pode dizer mais a respeito a nós mesmos do que um sonho, né, a dois, né, algo do paciente ou algo nosso. Então, coloquei essa questão aqui para, né, para a gente também poder pensar isso, né? Então, para onde esses sonhos nos levam, né? E quando a gente consegue, né, diferenciar esses devaneios, né? Daqui a pouco, enfim, está atendendo, né? Tá fazendo uma escuta atenta, flutuante, mas de repente vem um elemento, né, da nossa própria realidade, e o que isso quer dizer ali na sessão com aquele paciente. Uma questão aberta, assim, para a gente poder discutir um pouco. É uma pergunta bem importante, né, que acho que tem muitas respostas possíveis, mas o que me ocorre, assim, de falar é que talvez o mais difícil seja justamente essa diferenciação, assim, né, porque acho que isso marca também um pouco da diferença que eu falava antes, né, de uma teoria mais freudiana estrita, assim, né, que talvez considerasse esse tipo de pensamento ou de devaneio como uma interferência a ser evitada, né, e depois, né, os teóricos ali que vêm a partir da escola inglesa vão pensar diferente e vão fazer uso disso, né. Mas acho que, lendo, assim, né, alguns dos autores aqui que eu trouxe ali nas citações, talvez, né, escutar de que posição esse tipo de situação vem, assim, né, porque acredito que nem seja também a situação em si, mas a que ela remete, né, o que ela, para onde essa situação também nos leva, né. Aqui nesse exemplo que eu falava do Cláudio, o Exiric, ele imaginou uma cena de dois meninos numa banheira, ensaboados, e que um não conseguia pegar o outro. E aí ele ali, né, deixando aquilo assentar um pouco, digerindo um pouco aquilo que veio para ele, assim, no momento que ele dizia, não estava me vindo nada, né, era uma situação que eu pensava, bom, mais uma dessas situações monótonas, de defesas obsessivas e tal, e daqui a pouco vem essa cena. E aí, ao invés de descartar isso, ele diz que pensa, bom, mas talvez tenha a ver com a situação transferencial aqui, né, de que a gente não está conseguindo se agarrar, assim, né, não está criando essa intimidade, esse vínculo, assim, né, mais próximo. E aí ele compartilha isso com o paciente. E aí o paciente vai dizer que essa era uma brincadeira que ele fazia com o irmão quando era pequeno. E aí o próprio Cláudio também, né, se surpreende com o quão preciso aquilo foi, né? Aquilo que veio ali naquele campo e que para ele inicialmente pareceu bizarro, né? Bom, o que tem a ver isso que eu estou pensando aqui? E ao digerir um pouco e colocar aquilo, teve esse efeito, né? Acredito que quando vem de uma ordem pessoal, aquela citação que eu trouxe do Ogden ali, né? Que ele fala, bom, parece que é uma coisa assim que eu não estou sendo analista, né? Que eu estou me perdendo aqui num pensamento próprio, que tem a ver com falta de experiência ou falta de treinamento, enfim, né? Mas, bom, talvez, pensando nessa ideia ali da flutuação e do rio,
é alguma coisa que perturbou, né? Quando a gente volta a pensar, assim, né, e consegue olhar para aquilo e talvez fazer algum tipo de relação, é possível de se utilizar daquilo, ou não, né? E aí esse talvez seja o momento que tu pergunta, assim, né, que me parece bem dessa minúcia, assim, né, dessa intuição, talvez, né, que a gente tem que ter ali naquela hora, e que realmente não é fácil, e aí, bom, a nossa análise pessoal, né, vai ajudar muito, né, a supervisão, enfim, né, o que nos sustenta aí nesses barcos, né. Alguém mais quer participar? Quer trazer algum comentário? Fiquei pensando, né, na questão que a Verônica traz, e eu fiquei pensando, né, que o Bion fala que o analista é parte do processo, né, e que é no vínculo. Então, não seria muito de quem é, porque pode vir tanto do eu do analista quanto do paciente, mas a questão é o que aquilo ali quer dizer, né? Aquela questão que vem. Então, só algo para complementar aí, assim, nesse sentido, né? De que a questão tanto pode ser de um ou de outro, porém, o que aquilo ali está querendo dizer, por aí. E aí poder confiar nessa intuição psicanalítica, né, Cláudia? Porque esse Sim. exemplo que o Gabriel traz aí do Eiser, que tem tudo a ver com o que a Verônica trouxe, com o que tu traz, da indecidibilidade da origem, né, e, enfim, do que acontece ali no vínculo, né? Sim, sim. Inconsciente, o que está naquele entre ali. E aí o que a Patrícia trouxe antes, né, a intuição, ela não pode ser cega, né, no momento em que tu consegue entender o que está ali, né, mas é um processo difícil. Sim. Oi, pessoal. Coloca... Opa! Fala aí, Felipe. E Gabriel, tudo bem? Queria dizer só que espetáculo te escutar. Muito, muito bom. Eu fiquei pensando aqui, enfim, compartilhar com vocês, né, o desafio que esses grandes autores, como Freud, Bion e outros mais, nos deixam. Né, porque, de alguma forma, a gente escuta uma apresentação assim e dá vontade de fazer como Bion ou como Freud. Mas aí eu já errei, né? Quando eu vou pensar, você é um baita freudiano, um baita bioniano, né? E aí já fui, né? Porque quando eu suponho que eu sei muito né? E que eu estou fazendo aquilo que o autor fez, eu estou no campo do saber, né? Eu não tô flutuando. Eu estou bem na terra firme da minha teoria, né? E aí isso nos coloca nessa questão, porque a gente vai estudando e aí como é que é? E essa questão, e aí talvez é importante a gente lembrar que algo que esses autores já nos diziam, né? Que a gente não tem como ser realmente freudiano ou bioniano. O Bion era bioniano, o Freud talvez fosse freudiano. Eu sou o Felipe, o Gabriel é o Gabriel. E aquela pessoa que está na nossa frente não teve na frente do Freud nem do Bion, né? E aí tá com a gente ali, e aquilo é uma experiência que a gente vai ter que fazer o que dá para fazer, né? Enfim, só para compartilhar pensamentos. Sim. Ia dizer assim, né, e acho que combina muito com o que tu está trazendo, assim, né, desse desafio de não saber, né, reconhecer que não se sabe, mas que isso pode nos levar a alguma direção, assim. Acho que tem a ver com isso que eu tentei trazer ali, tanto do Siddhartha quanto do Freud, que, né, partem de uma busca total, assim, né, que vai encontrar por uma resposta, e daqui a pouco está numa posição, não, só um pouquinho, mas talvez
eu me distanciar um pouco desse lugar de saber me traga um pouco mais de possibilidades do que eu ficar nessa busca, assim, né? E que muitas vezes acho que é o que traz as pessoas para uma situação de buscar uma análise, né? Uma terapia, enfim, né? Alguma coisa caiu, assim, né? Teve né, um problema ali nisso que se imaginava que se sabia sobre si, ou de que se sabia sobre alguma situação da vida, e isso cai, né? Tem ali, né, alguma questão que então impele a se deparar então com esse não saber, assim, também sobre si, ou sobre a vida, enfim. Mas eu achei também muito legal isso que o Felipe falou, porque eu acho que isso vai ao encontro da ideia do quão autênticos cada um de nós precisa ser, verdadeiros em nós mesmos, né? Frente no nosso trabalho, frente aos nossos pacientes, né? E, então não tem mais daí ser bioniano, freudiano. Bom, a gente está escutando o nosso paciente com todas essas ideias dentro de nós em algum lugar, mas não à frente, né? Eu acho que é muito o que Bion e Freud fala da atenção flutuante, né? E, e se cegar, aquela ideia, né, que ele traz de se cegar artificialmente para enxergar na escuridão, né? O Bion traz sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreender, como caminhos para a gente poder estar com uma escuta mais livre possível e ser quem a gente é. E aí, se a gente tem isso, eu penso que dá para confiar mais, porque isso é uma disciplina que a gente vai criando, né? E dá para escutar mais aquilo que surge para a gente inesperadamente, na dupla, no vínculo, como tu contas desse episódio que o Isaac, né, conta, que é uma experiência que, bom, surge uma imagem, uma situação na cabeça dele, naquele encontro, e ele vai e comunica, para depois ver o que isso tenha ou não, que pode ter a ver com o paciente, né? Então, essa autenticidade, isso que o Felipe falou, acho muito importante que a gente tenha a coragem de ter, né? E ela é muito necessária, né? Porque isso que o Felipe traz para a gente poder ser autêntico, poder lapidar e refinar a nossa personalidade, que é o nosso instrumento de trabalho, né? O nosso inconsciente, a nossa personalidade, né? Eu sempre lembro a ideia que o Paulo Sérgio Rosa Guedes traz, que a técnica é a pessoa, né? E para mim isso tem tudo a ver com o que o Felipe traz. E eu penso que tem tudo a ver, inclusive, Gabriel, com a tua fala de hoje, porque ao trazer o livro, ao tu entrar em contato com esse livro, né? Tu foi ler o livro e tu encontrou ali, né? Tu estava preparando aqui material para trazer e rola essa conexão, né? De tu tá ali na leitura e encontra, nossa, olha, tá aqui o flutuante, né? E essas associações que a gente faz, que tem a ver com o nosso inconsciente, com o que a gente está vivendo, com o que a gente está se conectando, e a gente poder instrumentalizar isso na clínica, né? Instrumentalizar isso psicanaliticamente falando. Isso é muito potente, né? Senão a gente fica naquelas certezas de ser freudiano, ser bioniano, ser isso, ser aquele outro, e se distanciando de ser a gente. Né? Sim. E é o que o Bion fala, né? Que nenhuma escola vai nos ensinar a ser o analista que a gente pode ser, né? Que a gente que vai precisar achar o nosso jeito, né? Sim. É como se fosse a bússola sempre no mesmo sentido, assim, né? A bússola parada, né? Exatamente. Bom, gente, então eu vou comentar aqui sobre as nossas próximas atividades, para a gente ir encaminhando aqui, depois passo aqui a palavra para o Gabriel fazer as últimas considerações para a gente fechar a atividade, mas eu quero então aproveitar
a presença, primeiro, novamente agradecer a presença de todos aqui e convidar a estarem atentos, né, às divulgações que a gente faz, especialmente através do Instagram do Instituto Bion, mas já comentar com vocês que agora em junho a gente tem, dentre tantas atividades, a gente tem, por exemplo, na segunda quinta-feira, no dia 11 de junho, às 20h30, online, mais uma edição dos Seminários Abertos com o Arnaldo Schuster, onde o Arnaldo está revisitando e ampliando, né, a teoria de Bion, e aí esse junho vai ser o tema sobre a esquizofrenia, né, que é um texto do Bion, lá dos estudos psicanalíticos revisados, e a gente vai ter nos Seminários Abertos com o Arnaldo, dia 11/6, quinta-feira, 20h30. A reunião científica, nossa terceira, como hoje, essa nossa segunda aqui, um encontro muito, muito bacana, muito fértil, a gente vai ter, então, a terceira edição, em junho, dia 18/6, quinta-feira, também, 20h30, online, que vai ser com o Alexandre Patrício. E o tema da nossa próxima reunião científica, então, é holding, função alfa e reverie, aproximações, diferenças e mal-entendidos. E no dia 20 de junho, a gente vai ter um evento presencial, né, simpósio sobre questões étnico-raciais, e que logo a gente vai estar divulgando nas redes sociais do Instituto Bion, então fiquem atentos. Então, junho está bastante criativo, bastante fértil, para a gente pensar bastantes temas dentro da psicanálise. Então, mais uma vez, Gabriel, agradecemos muito a tua presença aqui conosco, o teu trabalho, as tuas ideias, a tua partilha, as articulações, e passo a palavra para ti, né, se quiser fazer mais alguma consideração, fazer algum fechamento para a gente ir encerrando a atividade. Bem, não, só agradecer a vocês, Rafael, Amanda, Patrícia, todo mundo que esteve aqui junto, né, acho que a gente construiu um barco aqui, né, para seguir flutuando, e espero que tenha, né, nesse desafio aí que eu me coloquei a aceitar, contribuído um pouco, e espero que a gente siga trocando aí para frente também. Que ótimo, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada.